espécie de esmola do homem branco para o negro. Eu já vi negros, inclusive, falando isso, né? Eu não faria cotas, não entraria por cotas, porque eu acho que isso é uma esmola, eu sou tão capaz como qualquer outro. Isso é um absurdo, isso é uma besteira. Tudo surgiu na Grécia. Mentira. Mentira. Se contaram isso para vocês, isso é a mais absoluta mentira. Isso faz parte do projeto de dominação do mundo ocidental. Está todo mundo interligado, o ser humano, o homem, a mulher, os sujeitos diferentes, os homossexuais, os transexuais, a terra, a água, o vento. Eles não fazem essa divisão como a gente faz, né? Está tudo interligado. Então, se está tudo interligado, eu não posso machucar o outro, porque machucando o outro, eu estou machucando a mim mesmo. She was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach, so she ran away in her sleep and dreamed of paradise, paradise, paradise. Every time she closed her. Estou aqui com a professora Fabiane Andrade, que é uma integrante do NEAB. O NEAB é o núcleo responsável pela organização do evento. E irei fazer umas perguntas para ela. A primeira pergunta é: o que é o núcleo? O NEAB é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas e ele tem como função implementar essas discussões dentro do Instituto Federal Baiano. Cada campus do Instituto tem esse núcleo e esse núcleo é composto por 3 docentes, no caso aqui no IF Baiano Campus Valença, eu, a professora Edneia, a professora Ionan e 2 estudantes, que são as alunas Rayane e Gisele do 2º ano. Uma das perguntas que tem aqui é perguntando sobre a afro-brasilidade, que é um conjunto de manifestações culturais que sofrem influências africanas. Essas influências foram benéficas no nosso país? É difícil a gente falar em conjunto cultural. Quando a gente fala em afro-brasilidade, a gente está falando de vivência, a gente está falando de experiência. Então, assim, todos nós, brasileiros, a gente experiencia no cotidiano, no dia a dia, no nosso acordar, no nosso comportamento, no nosso vestir, na nossa percepção de mundo, a afro-brasilidade. Então, a afro-brasilidade, ela não está só num aspecto da cultura brasileira ou num aspecto formador do povo brasileiro. Ela faz parte de todo o processo formador. E é óbvio que é muito positivo, porque se nós somos o que nós nos identificamos hoje enquanto povo brasileiro, a gente deve muito ao que nos formou. E o africano teve um papel fundamental nesse processo de formação. Todo esse tema envolve preconceito? O tema afro-brasileiro, então, se envolve preconceito? Claro que sim, né? Eu acho que quem é negro sente na pele, né, um trocadilho e tudo, o que é o preconceito no Brasil. A gente vive no Brasil a chamada suposta democracia racial, que é uma democracia de faz de conta, onde as pessoas fingem se respeitar, fingem se entender, mas na verdade a gente ainda precisa ver muitos negros em espaço de destaque no Brasil. E a Rede Federal fomentando essas discussões, fomentando essa questão da identidade, do reforço identitário, do reforço do reconhecimento do sujeito negro, está contribuindo para essa formação positiva do sujeito, para que ele comece a galgar novos espaços na sociedade. Qual a importância dos alunos para estar ajudando a resgatar a cultura afro-brasileira? Na verdade, assim, o evento ele é feito para os estudantes, né? Toda mobilização, todo pensamento, toda estrutura, ela é focada nos estudantes. E, obviamente, a contribuição dos estudantes, tanto no processo de construção, porque nós tivemos 10 monitoras envolvidas no processo, né, apontando, olha, a gente gostaria que fosse assim, se fosse assado seria bom. Então, a gente vai entendendo um pouco das necessidades dos estudantes. E também a participação ativa dos estudantes, porque hoje, sábado, acho que já são quase 5 horas da tarde, a gente tem quase 200 estudantes aqui. Então, assim, isso pra gente é gratificante e relevante, porque a gente percebe que o trabalho da gente está sendo reconhecido e está sendo valorizado e está chegando a quem precisa chegar, que são os estudantes do IF Baiano. O que levou vocês, NEAB, a tentarem, no caso, reacender a cultura afro, assim, e envolver os alunos do Instituto, envolver os professores, que a gente pode ver, tem até gente que nem é do Instituto, que está aí também. O que levou vocês assim, a ter essa ideia? Na verdade, o núcleo, ele já vem com essa proposta, né? Ele não é uma ideia nossa, ele é uma ideia da Rede Federal.
Na verdade, a gente se dispôs a integrar esse núcleo e uma das funções do núcleo é gerar momentos de reflexão. Então, a gente entendeu que esses momentos de reflexão eles poderiam ser momentos onde a gente pudesse ou tentasse agregar toda a parte teórica que a gente teve pela manhã com as palestras e tudo mais, mas também a parte lúdica, a parte divertida do pensar afro-brasilidade, como está sendo agora à tarde, uma parte muito mais cultural, voltada nessas discussões culturais, que assim, óbvio foi organizado por nós do Núcleo do Valença, mas isso é uma obrigação nossa. A partir do momento que a gente se dispõe a compor o núcleo, a gente tem a obrigação de efetuar essas atividades. Ok. Muito obrigada, professora, e parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada e parabéns a vocês pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo. Olá, estou aqui com o Leandro Bulhões, que foi o primeiro palestrante, né? E alguns alunos fizeram algumas perguntas e eu vou estar repassando para ele agora. A primeira pergunta é: se a população negra flexibilizou o nosso país, por que hoje eles são discriminados? Sim. Sim, então Cindy e pessoas que porventura vão assistir esse vídeo. Quando eu falei que os negros civilizaram esse país, eu quis chamar a atenção que os negros também civilizaram esse país, ou seja, para a gente questionar quando colocam as várias contribuições das populações negras aqui no Brasil apenas como algo isolado, lá no dia do folclore, uma coisa específica, como se fosse uma coisa menor. Não, não é? Estamos falando de um contingente gigantesco de milhares de pessoas que vieram para cá. E ao saírem do continente africano, passarem pelo processo de escravização, estamos falando de indivíduos, né, homens e mulheres, que trouxeram para cá também suas formas de vida, suas memórias, seus deuses, seus projetos de sociedade, seus conhecimentos. Né? Estamos falando de um país que foi colonizado no mundo tropical, né? Então estamos falando também de vários negros e negras que trouxeram para cá seus conhecimentos, inclusive de agropecuária, de fundição do ferro, entre várias outras coisas, no processo de construção da máquina colonial. Como também estamos falando de pessoas que viveram as suas vidas, né, com toda a dignidade, mesmo com todos os problemas do racismo, da perseguição, etc. E que com tudo isso transformaram o país no que o país é hoje. Por exemplo, a gente fala, se a gente para pensar, o que a gente chama hoje de cultura brasileira. Se a gente pega o Réveillon na praia, todo mundo de branco jogando rosa na água. Muita gente não sabe que na verdade isso é totalmente de matriz africana, né? Que é fazer um culto a Iemanjá. Quando a gente fala de samba, o samba é um elemento nacional, é também do povo negro, por excelência, né? Várias festas de largo, enfim, né? Muito do que a gente chama de cultura brasileira, na verdade, tem essa matriz africana. E aí depois a gente dizer que só isso é que fez, só isso é contribuição, é muito pouco, né? Então estamos falando de grupos que civilizaram esse país, como também os indígenas civilizaram esse país, e quando eu falo isso, estamos falando de grupos que tinham um projeto de sociedade, mesmo que os brancos tentassem abafar, matar, excluir e escravizar. A segunda pergunta foi referente ao racismo agora de negro para negro. Os alunos querem saber por que existe isso. Essa pergunta é uma pergunta importantíssima, como também existem discriminações de homossexuais com homossexuais, de nordestino com nordestino. E quando a gente para e pensa, por que existe tanto negro contra negro? O racismo do negro contra negro ele é tão terrível porque ele fala exatamente de uma faceta muito, muito triste das sociedades, que é quando aquele sujeito que sofre opressão, ele acaba naturalizando a opressão, e mais do que isso, ele incorpora a opressão também no seu próprio corpo. Isso a gente pode pensar, por exemplo, como é que mulheres, né, as mães, dão educação machista para os filhos, é a mesma coisa. Como que uma mulher dá educação machista para a filha? Né? Porque ela foi educada na sociedade a partir da qual aqueles valores eram verdadeiros. Então, da mesma forma, o negro e a negra na sociedade brasileira que não tiver acesso a essa discussão sobre racismo, que não tenham conhecimento da sua própria história, né, e do papel, né, dos imensos papéis que os negros e as negras tiveram nesse país, infelizmente o que acontece é um processo também de introdução desses preconceitos, né, e isso é terrível, uma faceta tenebrosa assim, da sociedade. Né? Mais uma vez, quando o oprimido acaba incorporando o discurso do opressor. A última pergunta é sobre a filosofia ao mundo. Seria uma forma de melhorar o mundo? Assim, existem várias possibilidades de a gente melhorar o mundo, né? E essas possibilidades elas estão em vários lugares. Elas podem estar dentro das igrejas, dentro das casas, de movimentos sociais. Essas tentativas de mudar o mundo também estão no Ocidente, estão no Oriente, estão na Ásia. Enfim, todo lugar do mundo tem pessoas lançando problemáticas e lançando possibilidades de fazer o mundo um lugar melhor.
Na palestra de hoje, eu trouxe uma dessas possíveis contribuições, né? Estamos falando de grupos específicos do continente africano. Fiz uma relação também com o candomblé, pensando nos legados desses povos que chegaram. E a partir dessa relação, eu propus aqui uma possibilidade, né, de nós utilizarmos ou de nos apropriarmos de alguns referenciais das filosofias Ubuntu para fazer de um mundo um lugar melhor, sim, através de valores, de pilares que na nossa sociedade estão em crise ou estão decadentes, né? Que a gente repensar o conceito de humanismo, que a gente repensar o papel, né, de lidarmos com a diferença, de lidarmos com as múltiplas possibilidades de sermos humanos de formas múltiplas, né? Então, a base dessa filosofia Ubuntu, elas nos ajudam, né? Junto com essas outras possibilidades também de mudar o mundo, a pensar, né, essas outras alternativas, porque a gente está vendo, né, mais do que nunca, que nós estamos caminhando para vários colapsos, assim, né? Colapsos ambientais, colapsos sociais, colapsos morais, e a gente precisa pensar essas alternativas. Então, o meu objetivo hoje em trazer isso é referenciais do Ubuntu que estão ligados a essa perspectiva, né, de termos mais uma possibilidade que está aqui, que também está nos terreiros de candomblé, por exemplo, sobre como que nós podemos utilizar esses conhecimentos também, né, tirar esses conhecimentos apenas ali do terreiro, ampliar, tudo isso é um patrimônio nosso e pode nos ajudar a sermos pessoas melhores e formarmos sociedades melhores, com mais integração com a natureza, com mais compreensão de tudo, com mais compreensão de diversidade. Muito obrigada, Leandro. Eu que agradeço, Cindy. Obrigado, gente. Estou aqui com o Breno Borges e com a Arthur Lucina, que são alunos do Instituto Federal Baiano, Campus Valença, para saber deles o que eles estão achando do evento, se tem alguma crítica, se tem algo a considerar, se acha que poderia ter sido melhor, enfim, o que eles estão realmente achando. Então, meninos, o que vocês têm a dizer? Eu achei interessante porque, além da falta de eventos na escola, foi bom trabalhar com um evento em torno de um público que tem etnias africanas, porque assim, a gente mora aqui na Bahia, mas a gente não vê muito assim tratar sobre problemas relacionados com desigualdade social, racismo, preconceito. Assim, eu achei muito interessante, pois teve uma professora que falou que quando ela foi criada para ter preconceito pelo candomblé, e ela falou que hoje ela tem uma mente muito melhor do que ela tinha antes. Assim, eu também gostei porque ele falou que os homossexuais também são importantes e que antigamente eles eram considerados lixo, como os negros também. Tem algo a falar de aquilo poderia ter sido melhor, aquilo não foi tão bom assim, tem algo a reclamar? Assim, eu achei, como eu falei, eu achei a palestra muito boa, mas achei que poderia melhorar, tirando que o texto, que no slide tinha muito texto. E como a gente aprende hoje em dia, não se pode ter muito texto. Eu também poderia acrescentar que ele falou muito que o branco desvalorizava o preto, mas assim, ele falou mais do preto, então pude sentir que ele desvalorizou o branco nessa hora. Então, muito obrigada, meninas.